Vocês estão felizes? Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém. Queridos, nós estamos conversando um pouquinho sobre propósito nas últimas mensagens, e nós temos conversado sobre o propósito de Deus, sobre a minha e sobre a sua vida, e nós fomos ministrados um pouquinho sobre o propósito geral e o propósito específico através da vida do pastor Fernando. Nós fomos desafiados também pelo pastor Arno a responder aquelas 5 perguntas. Não sei se você se debruçou em cima delas. São perguntas que vão custar um pouquinho de tempo para eu e você conseguimos responder elas, e nós fomos desafiados a isso. E eu quero conversar um pouquinho com você sobre, e dar continuidade sobre esses propósitos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 8, no versículo 28 e 29. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 28 e 29. Aqui eu entendo que nós temos o núcleo do propósito de Deus. Se nós usássemos a linguagem que o pastor Fernando usou, o propósito geral de Deus para o ser humano, nós conseguimos encontrar o núcleo desse propósito em Romanos capítulo 8, do 28 ao 29, a palavra de Deus fala assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois aquele que de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Queridos, o propósito inicial de Deus e o propósito final, ele é o mesmo. Quando nós lemos Gênesis capítulo 1, e Gênesis capítulo 2, que nós encontramos o plano original de Deus, que é o início de todas as coisas, ele vai ser igual ao fim de todas as coisas. O núcleo, o propósito geral, queridos, é uma grande família de muitos filhos à imagem de Cristo Jesus. Desde o início, Deus liberou sobre a vida de Adão e Eva, queridos, esse propósito: frutifiquem, multipliquem e encham a terra. Isso se tornaria uma família de muitos filhos à imagem e semelhança de Deus. Quando nós olhamos o fim do propósito, que nós encontramos aqui também em Romanos capítulo 29, que Cristo Jesus, ele se torna o primogênito, ele era o unigênito, o único Filho de Deus, ele se torna o primogênito, o primeiro de muitos irmãos, a sua própria imagem. É uma família de muitos filhos, à imagem de Cristo Jesus. O núcleo do propósito, queridos, a linha mestra, é eu e você sermos conforme a imagem do Filho de Deus. Esse é o núcleo do propósito, ser como Ele. Sim ou não? Consegue me entender? É uma linha mestra, queridos, de sermos como Jesus. Estamos caminhando a isso. Quer ver um exemplo? Quando eu e você somos sal e luz na terra onde estamos, permitimos a manifestação do Espírito Santo através das nossas vidas, nós somos sal e luz onde somos, onde estamos, onde fomos plantados por Deus, onde trabalhamos, estudamos, nos movimentamos. Quando nós somos sal e luz, eu e você somos como Jesus. Vamos conseguir a toda hora, a todo momento? Não, queridos, mas somos desafiados a isso. E sempre quando nos posicionamos, queridos, nós somos como Jesus, manifestamos a imagem do Filho de Deus. E isso, queridos, precisa ficar bem claro no nosso coração. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, para nos transformar à imagem de Cristo Jesus. Todas as circunstâncias das nossas vidas, se estamos posicionados em Deus, elas vão cooperar para o nosso bem. Para quê? Para que nós possamos ser moldados à imagem de Cristo Jesus. Isso, queridos, precisa ficar bem claro, queridos, bem claro nas nossas vidas. E para que isso aconteça, queridos, o sofrimento, ele vai estar presente nas nossas vidas. Se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, o tema seria propósito e sofrimento. O sofrimento, queridos, ele caminha junto com esse propósito, queridos. E antes de entrar na palavra aqui, queridos, eu queria estabelecer 2 princípios
para que fique claro essa mensagem. Nessa mensagem, queridos, eu queria estabelecer 2 princípios. O primeiro, o sofrimento com propósito. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 17. Olha que interessante essa palavra de Pedro. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Olha o que a Bíblia Amplificada fala. Porque é melhor sofrermos injustamente por fazer o que é certo, e podemos trocar certo pela vontade de Deus, fazer o que é certo, se for a vontade de Deus, do que sofrer justamente por fazermos o que é errado. Queridos, então aqui nós estabelecemos um princípio. Tem 2 formas de nós vivermos, e nós podemos sofrer por 2 maneiras: por praticarmos e vivermos a vontade de Deus, ou por fazermos a nossa própria vontade. Queridos, quando pecamos, naturalmente vai haver sofrimento. Posso ouvir um amém? E não é desse sofrimento que nós vamos falar hoje, amém? Nós vamos falar de um sofrimento que é causado por eu e você cumprirmos a vontade de Deus. Ok? Existem 2 formas de sofrer: cumprindo a vontade de Deus, ou podemos sofrer por causa dos nossos erros, pecados, decisões erradas, precipitações nossas. Amém? Amém? E o segundo princípio, queridos, que eu quero trabalhar antes de a gente entrar na palavra, queridos, que é eu e você não sofremos sozinhos. Não é só nós que sofremos, amém? Porque às vezes a gente cai em uma ideia que só eu sofro nessa vida, e nós entramos numa posição de vítima. Nós vamos sair dessa posição de vítima hoje. Posso ouvir um amém? Não é só você que sofre. Vou te dar uma boa notícia. Olha lá, o 1 Pedro, capítulo 5, versículo do 8 ao 9. Olha que interessante essa palavra. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda ao derredor como um leão que ruge, procurando alguém a quem possa devorar. Resistam-lhes, firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimento iguais aos de vocês. A boa notícia é que não é só você que sofre nesse mundo. Fala um amém aí, crente. Todos nós sofremos. Queridos, preste atenção aqui, existe uma guerra espiritual, existe uma batalha, por mais que a gente muitas vezes não queira acreditar nisso, existe um leão, como um leão ao derredor, nos oprimindo, tentando impedir o avanço, e o apóstolo Pedro fala o quê? Resistam firmes. E esse resistir firme, queridos, vai causar sofrimento. E esse sofrimento, queridos, pode atingir em maior grau aqueles que estão débeis na fé, aqueles que estão machucados em sua fé, e muitas vezes nós vamos precisar orar por eles, impor as mãos, para que essa opressão saia, para que a pessoa consiga se reposicionar, mas existe esse sofrimento da batalha espiritual. Todas as vezes que levantamos um projeto no reino de Deus, vai haver resistência, e essa resistência, segundo o apóstolo Pedro, vai causar sofrimento, e esse sofrimento é o sofrimento que todos os crentes passam em todo lugar do mundo. Amém? Então estabelecemos esses 2 princípios, querido. E nós vamos iniciar agora a mensagem. Como pessoas, queridos, nós buscamos um conforto, um lugar ao sol, uma zona onde nós conseguimos encontrar um descanso para nós, aonde não sofremos pressões, e eu e você, nós sempre estamos em busca disso. E quando nós falamos no propósito de Deus, nós podemos cair em um erro, queridos. Nós podemos cair na ideia de que, se nós estamos vivendo a vontade de Deus para as nossas vidas, estamos buscando, nós vamos encontrar um lugar sem sofrimento. E isso não existe, queridos. Não existe. Muitas pessoas se decepcionam achando que estão sofrendo por causa de pecado, porque estão buscando a Deus, não deveriam estar sofrendo, e essa leitura, queridos, é uma leitura errada, que traz frustração. Não sei se você já saiu evangelizar, mas antes, quando nós saímos evangelizar, queridos, no Largo da Ordem, quantos crentes desviados que nós encontramos, e a palavra sempre era a mesma. Eu fui uma época para a igreja, eu busquei, mas, me decepcionei. Mas se decepcionou por quê? Por expectativas erradas.
Quando nós falamos do propósito de Deus, queridos, o propósito de Deus, ele vai causar sofrimento. E a nossa vida, queridos, ela é composta disso. Quando nós vamos para a atividade física, se você for fazer musculação ou qualquer atividade física, a primeira coisa que acontece no teu corpo é você quebrar a homeostase. Se você começar a correr agora, fazer musculação, fazer qualquer atividade física, há uma quebra da homeostase, que é o equilíbrio das células. E eu e você gostamos de estar em um estado de homeostase, tudo equilibrado, tudo bom, assim, tipo pipoca em Netflix, sim ou não? Você não gosta disso? Sim, em um lugar sossegado. Por isso que a atividade física é ruim, porque ela quebra a sua homeostase. Você fica lá, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu não estou em casa? Deveria estar... Sabe, aqueles pensamentos vêm para você e vêm para um corredor experiente. Se você conversar ali com o seu galante, com a Cida, que correm há muitos anos, eu acho que eles vão falar para você. Quando eu começo a correr, minha cabeça fica gritando, fica quieto, por que você está correndo? O que você está fazendo aqui? Domingo de manhã, você poderia estar na cama. Por quê? Porque é uma quebra da homeostase. Só que para que haja avanço, essa homeostase precisa ser quebrada. Para que haja avanço nas nossas vidas, queridos, essa zona onde nós estamos, ela precisa ser quebrada. E ela vai ser quebrada, Deus vai quebrar dia a dia. Posso ouvir um amém? Quando nós olhamos a nossa área financeira, queridos, o que nós fazemos? Estudamos, trabalhamos, nos esforçamos para procurar o quê? Uma estabilidade financeira. Sim ou não? A boa notícia é que estabilidade financeira não existe, queridos. As enchentes, a pandemia, a guerra nos provaram isso. E nós caímos lá, o autor de Eclesiastes, nós muitas vezes vivemos correndo atrás do vento. Atrás do vento. E existe um poder no sofrimento. Existe um poder no sofrimento. Olha o que Hebreus capítulo 5, versículo do 6 ao 8 nos fala. E disse, no outro lugar, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui está falando a respeito de Jesus, queridos. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações, súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho de Deus, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que ele sofreu. Queridos, aqui quando Jesus esteve nessa terra, queridos, ele teve sofrimentos, e aqui nós temos um conflito de vontades. Quando você olha os evangelhos, Jesus fala, eu só faço o que vejo meu Pai fazer. Jesus estava na vontade de Deus, ele falava, eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer. Essa menção é uma menção ao Getsêmani, queridos, quando houve um conflito de vontades. Havia a vontade de Deus e a vontade de Jesus, e Jesus aprendeu a obedecer em meio ao sofrimento, ao conflito de vontades. Se você olha a oração, ele ora o quê? Pai, afasta de mim esse cálice. E ele ofereceu orações, súplicas em alta voz e com lágrimas. Aquele que poderia o livrar da morte, ele foi ouvido, e o que Deus falou para ele? Não. Um conflito de vontades. A obediência, queridos, muitas vezes é um estado de sofrimento, aonde nós negamos a nossa vontade para vivermos a vontade de Deus. Obedecer, queridos, quando nos beneficia, é fácil. Obedecer quando nos é desafiado a fazer e nos levar a um sofrimento, queridos, é um desafio de fé. E a verdadeira obediência é quando existe conflito de vontades. Quando a palavra de Deus fala uma coisa e a nossa vontade é outra. Como pastor, queridos, volta e meia nós temos vontade de fazer churrasco de ovelha. Sim ou não? Você como líder de grupo familiar, duvido que você nunca teve vontade de fazer churrasco de ovelha. Pegar pelo pescoço, sabe? Tipo Homer, assim. É a nossa vontade, queridos. E acontece. A vontade de Deus é que eu e você possamos exercer paciência, mansidão, longanimidade, bondade, que são os frutos do Espírito para acolher as pessoas. Sim ou não? Existe um conflito de vontades. Olha isso aqui, ó. Romanos capítulo 12, versículo 14.
Abençoe aqueles que os perseguem, abençoe e não os amaldiçoe. É um desafio para mim e para você, sim ou não? Você está aqui, querida? É para você um desafio, sim ou não? Sim. A palavra de Deus, ela é sobre as nossas vidas, sim ou não? E muitas vezes vai haver um conflito de vontades. Uma palavra dessa faz parte do propósito de Deus para mim e para a sua vida? Sim ou não? Consegue me entender? Ela vai gerar sofrimento. Ainda mais, queridos, quando estamos sendo perseguidos. E a perseguição aqui no contexto, queridos, não é aquele colega de trabalho que te chamou de bobo. A perseguição aqui, queridos, é que se eles te pegassem, eles te matariam. Quando eles falavam em perseguição, era perseguição de morte mesmo. Quando a Bíblia fala de inimigo, queridos, é inimigo de verdade. Que pode chegar ao ponto de te matar. Assim como perseguir Jesus, vão nos perseguir. E se nós cumprirmos o propósito de Deus para as nossas vidas, nós nos submetemos à sua palavra. E isso vai gerar sofrimento. Olha o que João capítulo 15, versículo 19 ao 20 nos fala. Se vocês pertencessem a um mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão a vocês. Se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Queridos, nós não somos maiores do que o nosso mestre, queridos. Se perseguiram Jesus, vão nos perseguir. Se você estiver no centro da vontade de Deus, vivendo a vontade de Deus, queridos, eles vão nos perseguir. E essa perseguição vai gerar sofrimento. Porque o sofrimento, ele faz parte da caminhada cristã. C.S. Lewis fala que o sofrimento é um megafone de Deus para um mundo surdo. Consegue me entender, sim ou não? Segundo ponto, posso todas as coisas. Olha o que Filipenses capítulo 4, versículo do 11 ao 13 nos fala. Não digo isso por necessidade, porque aprendi já a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. O sofrimento, queridos, tem como objetivo nos levar a essa vida de contentamento. É uma ruptura com a circunstância. Quando o apóstolo Paulo fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou em Cristo que me fortalece, queridos, é que o sofrimento que nós passamos, ela aponta para uma vida de contentamento. Ele vai nos disciplinando a essa vida. Por isso que posso todas as coisas não é fazer tudo aquilo que eu quero. Posso todas as coisas é passar por qualquer tipo de circunstância. Enfrentar qualquer tipo de circunstância. É uma ruptura, queridos, com a ideia de mudança de circunstância. Mas é uma ruptura com as circunstâncias, porque eu posso todas as coisas. Coisas boas e coisas ruins. Posso todas as coisas, queridos, não é poder de mudar circunstância. Não importa a circunstância que eu passar, eu vou ser o mesmo. Consegue me entender? O posso todas as coisas é passar por qualquer circunstância e eu continuar sendo o mesmo na minha essência. É uma convicção interior.
Deus não está, muitas vezes, queridos, interessado em mudar as circunstâncias. Ele quer usar as circunstâncias para transformar o nosso coração. O posso todas as coisas é crer que existe um Deus soberano. É dar graça em qualquer circunstância. Sim ou não? Olha o exemplo de Paulo, queridos. 2 Coríntios capítulo 12, do versículo 7 ao 9. Olha que interessante isso aqui, queridos. E para que eu não ficasse orgulhoso, repete assim comigo, orgulhoso. Para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, na angústia por amor a Cristo, porque quando sou fraco, então eu sou forte. Queridos, nós sabemos, Paulo foi levado ao terceiro céu, queridos, estava rodeado pelos anjos de Deus, recebeu revelações incríveis da parte de Deus, viu coisas que não é nem permitido a falar aos homens, ele soube de coisas sobrenaturais, queridos, e quando ele volta para a terra, queridos, um anjo de Satanás, a palavra mensageiro é anjo, um anjo de Satanás foi colocado como espinho na carne dele. Olha as circunstâncias aqui, queridos. Versículo 7. E para que eu não ficasse orgulhoso com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Paulo estava no propósito de Deus para a vida dele, sim ou não? Estava, queridos. Paulo tem grandes revelações, e foi-lhe posto um espinho na carne. Quem que colocou esse espinho? O próprio Deus. Paulo estava no propósito de Deus para a vida dele, sim ou não? Um mensageiro de Satanás posto pelo próprio Deus. Por quê? Porque o diabo é o diabo de Deus, como Martinho Lutero fala. O diabo é um simples servo de Deus. Com qual objetivo? Para que ele não ficasse orgulhoso. Presta atenção aqui. O mensageiro de Satanás foi posto na vida de Paulo, Paulo estando no propósito de Deus, vivendo para Cristo. Foi posto esse espinho na carne, queridos, para que ele não ficasse orgulhoso. A sociedade romana, queridos, é mais ou menos meio parecida com a nossa em alguns aspectos, principalmente dessa escalada social. Paulo não estava orgulhoso da posição ou cargo que ele alcançou. Paulo corria o risco de ficar orgulhoso pela sua própria teologia, pela revelação que ele recebeu de Deus. Um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, foi colocado na vida desse homem, queridos, para barrar o orgulho religioso dele, das revelações que ele teve, do conhecimento de Deus que Paulo adquiriu através de uma revelação sobrenatural. Ele foi arrebatado ao terceiro céu, queridos, recebeu coisas sobrenaturais, conversou com Jesus várias vezes, tinha uma revelação profunda de quem era Deus. A sua teologia influencia a toda a cristandade em torno da terra, e um mensageiro de Satanás foi posto na vida dele para quê? Para que ele não, quanto mais a nós, queridos, comedores de feijão nessa terra. Queridos, quem é nós, queridos, na fila do pão comparado a Paulo? Se Paulo, queridos, corria o risco de se tornar orgulhoso pela revelação e o conhecimento de Deus, quanto mais a nós. Sim ou não? A revelação que Paulo recebeu era ruim? Não, queridos. Mas misturada com orgulho? Sim. O sofrimento de Paulo, queridos, causado por esse espinho, tinha um objetivo, queridos. E todo sofrimento
nas nossas vidas, se estamos sofrendo pela vontade de Deus, ela tem um objetivo, ela cumpre um propósito. Não permitir que ele ficasse orgulhoso. Existem circunstâncias desconfortáveis na minha e na sua vida, que são bênção de Deus. Fala um amém aí, crente. Queridos, existem circunstâncias difíceis nas nossas vidas, queridos, que são bênção de Deus. São como esse espinho na carne de Paulo, que nos protege, queridos. E essa proteção estava moldando em Paulo o coração de Jesus. Olha o que Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30 nos fala. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queridos, esse versículo é o único versículo em toda a Bíblia que Jesus fala a respeito do seu coração. É o único versículo, queridos, que você vai ver Jesus falando do seu próprio coração. Ele fala, eu sou manso e humilde de coração. Eu sou manso e humilde de coração. Queridos, e é essa direção. Em ser como Jesus, Jesus sempre vai nos levar a sermos mansos e humildes. Se preciso for, queridos, assim como na vida de Paulo, um mensageiro de Satanás veio para esbofetear o seu rosto, para transformar Paulo em manso e humilde. Se estamos na vontade de Deus, queridos, se estamos vivendo isso, nós temos essa segurança que Deus está conduzindo as nossas vidas. Olha o que Provérbios capítulo 8, versículo 13 fala. Quem teme ao Senhor odeia o mal, portanto, odeia o orgulho e a arrogância, a corrupção e as palavras perversas. O temor do Senhor, queridos, nos faz odiar o orgulho, queridos. E o orgulho é essa trava nos nossos olhos. O orgulho é como mau hálito, queridos, muitas vezes. Quem tem não sabe que tem. Só quem está perto percebe. Sim ou não? Consegue me entender? Das 3 concupiscências, queridos, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, quando nós olhamos Gênesis capítulo 1, nós vamos ver que a mulher viu que a árvore era boa aos olhos, agradável ao paladar e boa para dar conhecimento. Sim ou não? São as 3 concupiscências. Nós como crentes, queridos, nós não somos materialistas. Muitas vezes nós conseguimos vencer essas duas de forma até rápida. Mas a soberba da vida, queridos, que é o orgulho incrustado no coração do homem, é a maior guerra, queridos, para nós vivermos o propósito de Deus para as nossas vidas. E muitas vezes Deus tem que usar essas situações para arrancar o orgulho do meu e do seu coração. E o sofrimento, queridos, ele faz o orgulho subir à tona. Porque muitas vezes, quando estamos sofrendo, queridos, ou nos humilhamos na presença de Deus, ou fazemos o quê? Cerramos o punho e falamos para Deus, por que eu estou vivendo isso? Eu não deveria estar passando por isso. Se eu fosse o Senhor, eu me daria uma vida muito melhor. Sim ou não? Ou a gente se humilha diante de Deus, ou nós cerramos o nosso punho. E muitas vezes, de forma inconsciente, nós cerramos o punho contra Deus, queridos. Porque nós criamos, queridos, a ideia de propósito de Deus como um lugar, queridos, de descanso, um lugar ao sol, tipo shopping e ar-condicionado, assim, sabe? Nós achamos que se estamos no propósito de Deus, nós vamos viver dessa forma. E isso não é verdade, queridos. Isso não é verdade. O que era esse espinho na carne de Paulo? Nós não sabemos muito bem o que é esse espinho. Alguns falam que era um problema no corpo, alguns falam que era um problema nos olhos, queridos. Alguns falam que era uma aflição tão grande na sua alma. Alguns dizem que era as surras que ele levava, porque sempre quando ele pregava, Paulo apanhava, queridos. Então, alguns falam
Tem várias teorias, mas não tem nada claro. Isso traz o princípio da identificação, porque quando nós olhamos esse texto, nós conseguimos identificar esse texto com as nossas vidas, as nossas dificuldades. Alguns historiadores, queridos, o que sabemos disso, queridos, que não era uma farpa, não era algo simples, porque Paulo roga 3 vezes, queridos, para que Deus tirasse isso da sua vida. Era algo que trazia dor e sofrimento constante sobre a vida de Paulo. Alguns historiadores, queridos, dizem que essa palavra, queridos, espinho, queridos, é a mesma palavra daquelas lanças que usavam para empalar as pessoas, que trazia morte sofrida e dor constante enquanto morria. A Bíblia continua falando que era um mensageiro de Satanás para me esbofetear, e esbofetear, queridos, não é dar um murro. Esbofetear, queridos, é bater com as costas da mão, sabe? Em forma de humilhação. Então, Paulo passava dor e humilhação constante por esse espinho na carne. Esse sofrimento, então, causava dor e humilhação constante em Paulo, queridos. Paulo, o apóstolo, ele entra 3 vezes na presença de Deus e ora: Deus, muda essa circunstância. E o que Deus fala para ele? A minha graça te basta. Se Jesus sofreu, queridos, se Paulo sofreu, eu e você vamos sofrer. Eu e você vamos sofrer. Olha o que 2 Coríntios capítulo 12, versículo do 8 ao 9 nos fala. 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei na fraqueza, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Assim como na vida de Paulo, muitas vezes, queridos, o sofrimento é o antídoto de Deus nas nossas vidas para o orgulho. Queridos, se Deus fosse escolher entre te manter humilde através das dores e das aprovações, ou feliz e contente, mas orgulhoso, o que você acha que Deus ia escolher? Como um bom pai. Porque Deus só poderia usar e continuar usando Paulo enquanto ele mantivesse, queridos, o seu coração humilde. E isso aconteceu. Olha o que Provérbio 16, versículo 18 nos fala. O orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Sabemos que Paulo não caiu, queridos. Sabemos que ele cumpriu o seu propósito e ele foi martirizado por amor a Cristo. Consegue entender? Terceiro, queridos, ponto. O sofrimento, ele nos leva à maturidade. Olha o que Tiago, capítulo 1, versículo do 2 ao 4 nos fala. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passares por várias provações, sabendo que a provação da fé de vocês sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Queridos, ou alguns olham e falam, ou o Tiago era louco ou masoquista, quem que gosta de sofrer? Queridos, mas essa provação, ela faz parte, o sofrimento, ela faz parte do crescimento e do amadurecimento, queridos, e se alegrar nas provações que causam o sofrimento, queridos, ela nos faz amadurecer. Eu e você, queridos, precisamos desenvolver isso nas nossas vidas. Olha o que o versículo 3 nos fala. Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. E a perseverança, queridos, ela fala de um processo, aonde nós caminhamos e perseveramos naquilo que Deus tem para as nossas vidas.
A perseverança, queridos, é a chave, queridos, que nos leva à maturidade, queridos. Nós somos chamados a perseverar, e a perseverança fala de processo. Nós vivemos, queridos, muitas vezes uma ideia ou uma geração que busca muito o milagre. Queridos, eu creio em milagre. Posso ouvir um amém? Você crê em milagre, queridos? Milagres acontecem. Deus pode mudar circunstâncias de forma sobrenatural. Deus pode curar pessoas de forma sobrenatural. Nós cremos no milagre de Deus. Eu e você temos testemunhos do milagre de Deus nas nossas vidas, queridos. Mas a prova da nossa fé que produz perseverança, ela vem do processo de Deus nas nossas vidas, do processo, queridos, onde nós vamos perseverando, não na mudança de circunstâncias, e muitas vezes, queridos, nós precisamos de mais fé para encarar o processo do que o milagre, sim ou não? Queridos, Deus pode curar uma pessoa em um tratamento de câncer, pode, sim ou não? Sim, mas às vezes Ele usa o processo, queridos. O processo, queridos, de ir no médico, o processo da quimioterapia, da radioterapia, usa-se os processos. E muitas vezes nós precisamos de muito mais fé para vencer esses processos, queridos, do que do milagre. Sim ou não? Eu não estou dizendo que Deus não faça milagres, Ele faz, queridos, mas de forma ordinária, Ele usa os processos na nossa vida. Nós não vivemos de milagre em milagre, nós vivemos de processo em processo, de perseverança em perseverança. Jesus poderia, queridos, ser tornado rei sem passar pela cruz, sim ou não? Poderia, queridos, nessa terra poderia. Era só ele ir lá fazer um milagre em Atenas, o centro intelectual do Império Romano. Imagine Jesus curando pessoas em Atenas, queridos. Ele seria coroado rei. Iam tirar César e colocar ele como rei, sim ou não? Ele fez isso? Não. Ele buscou o processo. O processo, queridos, prepara os fundamentos para a maturidade. Olha o que o verso 4 nos fala, queridos. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Nos alegramos, queridos, nas provações. As provações provam a nossa fé, queridos. E a motivação gerada da perseverança. Essa motivação, queridos, não é o que eu faço, mas o porquê eu faço. A perseverança, tendo a sua ação completa, queridos, nos leva à maturidade e integridade. Já não falta coisa alguma. E Cristo é moldado em nós. O que nos faz, queridos, diferentes, sei lá, de um ateísta, de um materialista, queridos? Não é porque nós falamos está amarrado, ou nós temos o nosso linguajar, queridos. É porque nós cremos que as nossas vidas não são uma série de acasos, queridos. É porque cremos que estamos sendo conduzidos por uma mão invisível. É porque cremos que o sofrimento que estamos passando hoje contribui para o nosso bem. É porque cremos que estamos sendo moldados à imagem de Cristo Jesus. Essa é a diferença. Quando nós olhamos para a nossa vida, quando nós falamos de propósito, quando nós falamos daquilo que Deus tem separado para nós, queridos, nós precisamos entender que o sofrimento, ele faz parte do processo, e muitas vezes Deus vai usar esse sofrimento, queridos, como ferramenta afiada para arrancar o orgulho do nosso coração. Estamos sendo conduzidos e moldados à imagem de Cristo Jesus. E o moldar a imagem de Cristo em nós, queridos, é um processo de sofrimento, de dor muitas vezes. Sim ou não? Quando nós falamos de processo, de propósito de Deus para as nossas vidas, guarde isso no seu coração, queridos. Se você está em Cristo, você tem buscado a Jesus na sinceridade do seu coração, não discirna, queridos, se você está no centro da vontade de Deus ou não, pelas circunstâncias. As circunstâncias, elas não ditam quem nós somos, posso ouvir um amém? As circunstâncias não ditam o nosso caminhar.
Jó estava em um processo, sim ou não? Você lê o livro de Jó, queridos, o livro de Jó, no começo, queridos, Jó acha que conhece a Deus, e no final ele fala o quê? Eu te conhecia de ouvir, hoje eu te vejo. Mas o Jó precisou passar pelo processo. O que os amigos de Jó fizeram com ele? Cara, confessa o teu pecado aí, você está sofrendo porque você está pecando. E nem sempre é assim. O estar e viver o propósito de Deus gera um sofrimento em nós. Olha o que Romanos, capítulo 8, no verso 18, e eu finalizo com esse texto. Olha o que a palavra de Deus nos fala. Porque para mim, e ele está falando para crentes aqui, amém? Porque para mim, tenho certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós. Existe um sofrimento no tempo presente, e esse sofrimento vai estar presente do início ao fim das nossas vidas. Mas quando ele voltar, queridos, vai haver uma glória revelada em nós, que não se compara ao sofrimento desta vida. Você recebe essa palavra no seu coração? Vamos colocar em pé, queridos, vamos orar? Gostaria de chamar a equipe de louvor aqui à frente. Enquanto eles sobem aqui, eu gostaria de te convidar a tirar um tempo para você orar. Muitas vezes, queridos, circunstâncias difíceis, elas confundem, queridos, o nosso discernimento. E muitas vezes na presença de Deus, queridos, debaixo de unção, onde nós estamos adorando a Deus, queridos, há mais clareza na nossa maneira de pensar. Então eu gostaria que você tirasse um tempo agora para você orar. Tire um tempo, fale com Deus, coloque o seu coração diante de Deus, coloque as circunstâncias talvez difíceis que você esteja vivendo. Fale com Deus, deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração agora em nome de Jesus.